Bem-vinda, advogada, bem-vindo, advogado. Você, estudante de direito, você que trabalha no sistema de justiça, ou você que somente se interessa por aquele que é o poder mais fascinante da nossa república, o judiciário. Esse é o podcast Ampla Defesa. Nós estamos no YouTube, estamos também no Spotify, na estação Projeto Ampla Defesa. É só fazer a busca que você acha a gente em qualquer das redes sociais. A gente está também no Instagram, Projeto Ampla Defesa. Lá a gente solta várias dicas de direito, vários aspectos do mundo jurídico, novidades, notícias, artigos. Espero a sua curtida e o seu comentário. Hoje eu recebo, em alusão ao Mês Internacional da Mulher, cujo Dia Internacional foi comemorado no último dia 8, a advogada Lenda Tariana. Ela é advogada, civilista, sócia do escritório Amaury Nunes Advogados, dedica-se ao estudo da carreira da advocacia, em especial dos jovens advogados, aqueles em início de carreira, é pós-graduada em processo civil, integrante da Associação Brasiliense de Processo Civil, a ABPC, membro da Associação Brasileira Elas no Processo, a ABEP, e também tem formação em comunicação social, olha só, e é autora de artigos e capítulos de livros jurídicos. Atualmente é vice-presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Distrito Federal. Olha o tamanho do currículo, olha o tamanho da minha responsabilidade. Seja bem-vinda, doutora Lenda Tariana. Oi, Daniel, prazer estar aqui com você. Boa tarde, boa noite ou bom dia para você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo. É um prazer estar aqui com você, de verdade. Igualmente. Vamos começar pelo começo. Lenda Tariana Dib Faria Neves. Um nome forte, robusto e, assim, engraçado. Não só o nome é incomum, Lenda, e um nome bonito, né, pronunciável, como também os sobrenomes. Queria saber a origem, nome, sobrenome, puder falar um pouco da família. Curioso, Daniel, eu acho que eu nunca contei essa história, a história do meu nome. Mas eu não tive nome até os 3 anos de idade. A cara de Ela é uma lenda, gente. É uma lenda. Você não sabia dessa história, definitivamente? Não sabia. Pois quando eu nasci, para contextualizar, as minhas irmãs mais velhas se chamam Irine e Raíssa. Então, quando eu nasci, meu pai queria me dar um nome curto, que não tivesse apelidos, um nome simples, que não fosse complexo, nem nome estrangeiro. Então, ele ficou ali, e esses nomes são nomes russos, Irine e Raíssa, muito embora sejam simples, são nomes russos. E meu pai, ele faltou a inspiração, cadê o nome, cadê o nome, cadê o nome? Foi passando um dia, 2, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, e a criaturinha sem nome. E aí, a minha irmã foi me chamando de Marisol. Ela tinha uma boneca lá que se chamava Marisol, ela me batizou de Marisol. Meu pai, Deus me livre, Marisol é muito feio, não quero colocar Marisol de jeito nenhum. Até que meu pai estava lendo um livro que falava sobre as origens e as tradições indígenas do povo indígena no Brasil, das tribos, etc. E aí ele analisou o estudo, ele trazia uma análise de várias tribos no Brasil, mas ele trazia uma ressalva. Falou, olha, esse livro que ele aborda várias tribos e tal, mas tem uma tribo, especificamente uma tribo, que a gente não conseguiu estudar, porque ela não permite a intervenção do homem branco. O nome dessa tribo, e aí o que se tem dessa tribo são lendas dos Tariana. Então meu pai me deu esse nome, Lenda Tariana, para que um dia eu escreva um livro sobre a lenda dos Tariana. É mole? Meu Deus do céu, sensacional! É verdade. Eu recebi, inclusive, ontem um artigo que meu sócio me mandou sobre a tribo dos Tariana, realmente é objeto de estudo, inclusive estudo internacional, mais especificamente, muito estudo na França, sobre uma tribo muito fechada que ela não permitia intervenção nem de outras tribos. Então, ela realmente tinha um ritual e tudo que se sabia eram consideradas lendas mesmo. Então, tá aí meu nome, com 3 anos, eu fico imaginando, né, meu pai foi lá no cartório, registrou, e depois fala assim, agora, apresentando para as pessoas, não, o nome dela agora é Lenda, enfim. Gente. Tem familiares, enfim, que ainda me chamam de Sol, né. Por causa do Marisol lá atrás. Por conta do Marisol. Mas eu não me vejo de outra forma que não seja Lenda Tariana. Que legal, e foi um nome muito forte, muito né? Forte. Muito Nunca encontrei uma lenda tariana. Eu ia perguntar isso, mas conheceu já alguma lenda? Encontrei depois de mim outras lendas, né? Uhum. Inclusive uma advogada no Rio de Janeiro se chamava Lenda. Encontrei Tariana, que não tinha relação com a tribo indígena, mas era uma composição do nome do avô e da avó, que é uma amiga muito querida, inclusive. Mas Lenda Tariana só eu. Inclusive a minha filha levou Tariana.
né? Então o nome da minha filha Que Maia é legal. Maia Tariana. Nossa, ficou lindo também. É isso, sempre é cultura, né? A gente, para começar uma conversa, a gente sempre tem que entender com quem que a gente está conversando. E você sabe que essa história do meu nome, ela sempre abriu caminhos no sentido de fazer a introdução de alguma história. Eu ia para uma entrevista de emprego, a pessoa, e esse nome? Lenda Então a gente já começava falando sobre a lenda dos Tariana. Sensacional, sensacional. Bom, a gente está em março, né? Abri falando isso, o mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, e você é uma pessoa que encampa também essas causas, está numa posição de poder, né, na advocacia do Distrito Federal, e por que não dizer na advocacia do país, visto que Brasília é a capital, enfim. O que, na sua visão, hoje a gente tem para comemorar, né, o que a gente tem para celebrar, o que a gente tem para corrigir nessa caminhada específica da advocacia? Mas eu deixo aberto também, caso queira falar de sociedade, de outras coisas. Veja, quando a gente fala sobre, inclusive isso é um peso, né? Um peso, num bom sentido, eu acho. No sentido de que eu tenho que criar musculatura para carregar e para entender isso. Diz relação ao mês da mulher, ao fato de eu ser uma mulher, ao fato de eu ser uma advogada e, como você disse, representando aí mulheres aqui do Distrito Federal. Me parece que eu acho que a gente tem que evoluir muito sobre o conceito do próprio quando a gente comemora o Dia da Mulher. Durante muito tempo, se recriminou o fato de romantizarem a data. Né? E aí os homens, talvez, e a sociedade como um todo, a maior boa vontade, campanhas, empresas e tal, sempre associavam o mês da mulher como um mês muito doce, e às vezes com um tom até pueril, né? Assim, romântico. Comemorações cor-de-rosa e fica por isso. Exatamente. Não tinha conscientização. Exatamente. E aí, quando a gente passou a falar da conscientização, se tornou uma bandeira talvez muito, muito árdua. No sentido de que a nossa luta é realmente muito árdua. Mas passou-se a acreditar que a mulher ela não merecia o cuidado, o afeto, o carinho. Isso não são coisas que caminham diferentes. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em comemoração ao mês da mulher, a gente tem que comemorar e rememorar as lutas, mas sim valorizar a mulher da forma que ela é. E a mulher é doce, é sensível, é delicada. Então, eu, por exemplo, brinco que falo assim, olha, a gente quer lutar pelas nossas bandeiras, mas a gente também gosta de flores, sabe? E é isso. A gente precisa compreender que uma luta não exclui a outra. E aí eu faço um paralelo em relação a homens e as mulheres. O fato de eu lutar por um direito da mulher não significa que eu esteja lutando ou diminuindo o direito do homem. Então, a gente precisa, e eu acho que fazendo um paralelo sobre histórico, né? A gente não tinha direitos e a gente passou a lutar pelos direitos, e aí começou-se a criar uma polarização desses direitos, ou dessas conversas, ou desses diálogos, enfim, como se fosse uma guerra. E, repito, não se trata disso, né? A gente está falando de conscientizações e de mudanças que precisam caminhar juntos com ambos os sexos, com ambos os gêneros, com crianças, idosos. Toda a sociedade precisa de uma conscientização como um todo. Então, as campanhas e a conscientização do mês da mulher precisam dessa reflexão. Agora, especificamente sobre a mulher advogada, eu acho que a gente tem dores que são próprias da mulher advogada. E aí, quando a gente para olhar especificamente para a nossa categoria, a gente realmente precisa de uma atenção especial, de um olhar especial. Porque, veja, nós não somos netas de advogadas. Nós somos netos, talvez, de advogados. Mas de advogados nós não somos. É verdade. E aí, com isso, significa o quê? Que a nossa carreira é muito nova. A gente ainda precisa de aperfeiçoar muito. Você pode analisar, por exemplo, que há muito pouco tempo atrás a gente só entrava no STF se fosse de saia. Eu passei pela situação de ser barrada, eu com a minha sócia, de ser barrada na entrada num tribunal pelo tamanho da saia dela. Porque, aparentemente, estaria inadequado. Esse caso ganhou uma notoriedade, não ganhou, doutora Linda? Esse especificamente não, mas teve alguma coisa nesse sentido. Mas sempre tem escândalos nesse sentido, né? Ou seja, ainda está muito real isso. E você veja, quando a gente passa para analisar a mulher no meio jurídico, o meio jurídico por si só já é muito sisudo, já é muito formal. E às vezes a mulher tem que se masculinizar para ela estar lá. Ela não pode ser a mulher como ela é, porque ela pareceria ser menos profissional.
E o que eu acho que eu tenho lutado por isso é quebrar um pouco esse paradigma, tenho tentado quebrar um pouco essa barreira no sentido de que a advocacia também é feminina. A advocacia também tem seus traços femininos. E a gente conseguiu um marco impactante, que realmente foi um divisor de águas na nossa sociedade, foi quando a gente permitiu a paridade na gestão da OAB. Porque até então era uma gestão extremamente masculinizada. E aí, repito, em consonância com aquilo que eu acabei de dizer, a gente não quer excluir os homens. Eu não estou falando de uma gestão exclusivamente feminina ou que seja exclusivamente liderada por mulheres. Eu estou falando para a gente caminhar junto, que a gente tenha os mesmos valores, que a gente seja, mesmos valores que eu digo, que o homem seja enxergado com seu valor e a mulher seja enxergada com seu valor, que ninguém seja diminuído pelo gênero. Que as mulheres não sejam assassinadas por serem mulheres, sejam violentadas por serem mulheres, sejam diminuídas, recebam menos, e assim sucessivamente. Então, esse marco dentro da OAB de inclusão das mulheres, para mim, foi um divisor de águas que passa uma mensagem muito importante para a sociedade. Hoje, se você for em qualquer evento da OAB, se você tiver qualquer contato com a gestão da OAB, você vai ver uma participação feminina muito grande e que deveria ser muito natural em todos os outros campos da sociedade. Inclusive numa profissão onde as mulheres já são metade. Já somos mais da metade. 50 e poucos por cento. Nós somos já, 57%. Então é bem mais da metade. Então você veja que a gente, na verdade, só está conseguindo a representatividade daquilo que a gente é, né? Então, eu fico muito orgulhosa quando às vezes eu vou para outros núcleos, outros grupos, outras agremiações, enfim. E eu vejo quanto a OAB, especificamente a do Distrito Federal, está avançada nesse sentido, né? De a gente não permitir, por exemplo, um evento, não se concebe um evento sem uma participação feminina, a gente se incomoda. Como assim não tem mulher ali? Não, vamos convidar, a gente tem que dar um jeito de incluir essa mulher e de formar uma mulher. Ah, mas não tem qualificação. Vou te dar um exemplo que aconteceu recentemente. Existe um curso que nós implantamos de prerrogativas, que é para qualificar a advocacia, caravana da Escola das Prerrogativas, que passa em várias subseções. E nós não tínhamos mulheres para falar sobre prerrogativas. O que nós fizemos? Qualificamos as mulheres para que elas possam falar sobre prerrogativas. Então a gente precisa ter um olhar sensível para que a gente possa criar oportunidades para que as mulheres avancem, para que as mulheres cresçam, para que as mulheres ocupem lugares. E repito, o fato de uma mulher dar um passo à frente não faz com que nenhum homem dê um passo atrás, né? É isso. Porque muitas vezes, e aqui alguém de fora do meio jurídico falando, mas que é da comunicação, então tem um olhar diferenciado sobre a mídia, mas muitas vezes, você foi muito feliz na sua fala quando você disse, para que uma mulher conquiste um direito, o homem não vai perder aquele direito. Uma coisa não é excludente, pelo contrário, é uma soma de esforços. Eu acho muito legal ver homens engajados na luta feminina, ver homens de ordem, né? Como é uma expressão que você costuma usar na OAB. Ver homens de ordem engajados em promover a inclusão feminina e ver também a tal da sororidade, que é um conceito que eu confesso que eu aprendi há pouco tempo, não conhecia, que é essa de mulher para mulher, né? Esse reconhecimento. O curioso é que a mulher, ela sempre teve um julgamento, vou chamar assim, de que a mulher não sabia ser companheira e não sabe ser companheira de mulheres, né? Enquanto os homens, eles têm, para que falar mais, é uma maçonaria, né? Ou seja, é uma prova de irmandade, de fraternidade entre os homens. Mas talvez a gente esteja num processo de a gente se acomodar em novos espaços, em novos lugares, e de que as mulheres se sentiram um pouco, opa, e agora? Os homens estão nessa há quantos mil anos, exatamente, né? Então eles já aprenderam e dizem, né, a história de que os homens se uniram aos homens justamente por uma questão de gênero mesmo, para que as mulheres ficassem ali contidas, né? E agora em que as mulheres estão ocupando outros espaços que eu digo que não são só aqueles do lar. Hoje você tem mulheres em qualquer posição da sociedade, desde a presidência da República a, sim, uma empregada doméstica. Então, existem em todas as camadas da sociedade. Então, essa ocupação de lugares, tudo isso, aliado a outros turnos, a outros fardos, nos coloca numa situação que a gente precisa acomodar sentimentos, acomodar sensações, acomodar relações,
porque é completamente diferente, novo aquilo que a gente está vivendo. O que eu vivo hoje, a relação, eu digo no sentido de ser relação mesmo, relação profissional, relação de amizade, é completamente diferente daquilo que a minha mãe viveu, Sim. e daquilo que a avó dela viveu, e daquilo que as gerações anteriores viveram, que com certeza vai ser diferente, espero que bem mais evoluído, que minha filha vai viver. Então, assim, vou te dar um exemplo prático daquilo que a gente ainda está se acostumando a viver. A maternidade é o ambiente de trabalho, né? Durante muito tempo a gente tinha que fazer escolhas, ou você é mãe, ou você é profissional. E eu tô falando assim de 1 década, 2 décadas, ou seja, agora, ontem, a gente fazia uma escolha. Agora a gente está vivendo um tempo em que a gente está somando essas atividades. Não, eu desejo ser mãe, eu vou ser mãe, só que eu não vou abrir mão do meu espaço, da minha carreira. E com isso vem um monte de culpa. Porque a gente ainda não está processando, a gente ainda não veio preparado para isso. Culpa porque a sociedade nos julga, os outros nos julgam, as outras pessoas não estão acostumadas. O auto-julgamento, né? A gente mesmo se julga. Porque é imposto. Exatamente. Então, a gente precisa se acomodar com esses sentimentos. Então, a sororidade, ela vem no sentido de talvez, por ser uma palavra nova, digamos assim, né? Da modernidade. Acho que é um neologismo, sim. No sentido de materializar aquilo realmente que a gente precisa. Uma mulher precisa olhar para outra mulher com um olhar completamente diferente, um olhar de apoio, de muito mais compreensão. Vou te dar um exemplo que talvez ilustre o que é para mim a sororidade. Eu vou fazer 40 anos agora em agosto, portanto, vivi praticamente 38 anos da minha vida sem ser mãe. E eu olhava para as minhas amigas mães, para as minhas primas, para as minhas conhecidas, com um olhar de quem não tinha filhos para um olhar que tinha filhos. E aí, a minha percepção de mundo era uma. A partir do momento que eu me tornei mãe, o meu olhar para essas mães hoje é completamente diferente. Inclusive, eu falo que eu devo um pedido de desculpas para todas as mães que eu conheci durante toda essa vida. Né? Porque eu não tinha o olhar empático, eu não me colocava num lugar, eu não tinha noção daquilo que era. E é realmente uma questão de conscientização, né? Então, quando a gente fala de mulher, quando a gente fala de sororidade, a gente está mandando esse recado, olha, vamos ter empatia com a outra mulher, porque nós somos muito plurais, nós somos diferentes, nós estamos nos acomodando, a gente ainda está vivendo tudo isso, todo esse turbilhão, e a gente precisa ter empatia, com menos julgamento. Então, quando eu vejo uma mulher que quer ser do lar, que quer cuidar dos filhos, o que eu mais quero, que eu preciso dessa mulher é que ela seja feliz, que ela esteja bem, se a escolha dela condiz com aquilo que ela verdadeiramente quer, ou se ela não está satisfeita, se eu ajudar essa mulher a encontrar o caminho para que ela encontre aquilo que verdadeiramente a satisfaça. Se eu encontro uma mulher que ela não quer ter filhos, que ela quer dedicar a vida ao trabalho. Escolha. E é um outro dilema hoje, a mulher não é uma máquina de ter filhos. Exatamente. E uma mulher pode perfeitamente ser feliz sem filhos, desde que essa seja uma escolha dela. E eu vivi isso durante muito tempo, porque durante muito tempo eu falava que eu não queria ter filhos. Eu era julgada. Nossa, mas você não tá sabendo o que é. Não, só tenha, não me fala nada não, tenha filhos. Não quer dizer, já recebi um julgamento por não ter filhos. E aí eu decidi... Por uma escolha que é completamente pessoal. Exatamente. Ilícita, né? E econômica. Também. Aí eu sei. E aí eu decidi ter filhos. E eu não conseguia ter filhos. Então, a cada vez que a pessoa vinha e perguntava por que eu não tinha filhos, me doía. Te magoava. Eu tive 2 abortos e a pessoa falava assim, nossa, e aí, vamos produzir um, hein? Não tá dando conta, não? E essa barriga aí? Então, isso machuca, isso dói. Ninguém sabe as dores que o outro carrega. E ninguém precisa saber. Você não sai falando, oi, olha, eu tive um aborto. Oi, eu sou infértil. Oi, olha, eu rompi meu casamento e agora eu não pude ter filho. E agora eu já não tô mais na idade fértil, não posso ter filhos. A gente tem que ser muito mais empático com o outro. E aí, com o outro, eu tô falando, pode ser com o homem, pode ser com a mulher, porque o homem também passa por julgamentos, né? E aí, quando você entra na esfera, então, sobre... Ainda por cima, numa sociedade que aí um outro neologismo, masculino-afetiva, né? Masculino-normativa. Tudo é feito... O homem tem que ser assim, o homem Exatamente. Por isso que eu falo que a gente tem que caminhar... o machismo nasce daí. A gente tem que caminhar muito junto por conta disso. Sim. Lá em casa, a mulher não faz isso. Lá em casa, não sei o quê, eu dou conta disso. Quer dizer, é tanto machismo que isso afeta, claro, nas
nas mulheres, mas afeta também os homens. Quer dizer, você não pode ser o que você quer, você não pode usar a cor nem da roupa que você quer, que você é julgado por eventualmente ter uma orientação sexual diferente. Então, é complicado, né? A gente quando a gente fala disso em relação às mulheres, a gente precisa caminhar muito junto, porque eu tenho certeza que essa luta, ela traz benefícios para toda a sociedade. Para toda a sociedade. Inclusive, eu faço faço um paralelo disso, né, sobre a gente ser empático, a gente ter mais carinho, talvez, com... Gente, me faltou completamente o que eu ia falar agora. Acontece. Mas o que a gente sempre. estava falando era de homens e mulheres, aí eu falei Aham. da empatia, eu ia contar uma situação que eu também acho que era... Fugiu completamente, Não, mas você gente. vai lembrar, tranquilo. Peraí. Dá um gole na água, bebeu seu café? Gente, mas... Era do que, gente? Tem sempre uma situação que eu... Muitas audiências, muitos despachos, a gente vai ficando assim. Ai, gente, vai me faltar o exemplo Fica mesmo? tranquilo, a gente volta nele já já. Vou pegar um outro gancho, doutora Lenda. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. A gente falando disso, eu tomei a liberdade de buscar uma postagem sua no Instagram, postagem pública, que eu te mostrei, mas que, assim, eu acho que exemplifica muita coisa, complementa muita coisa do que você está me Que falando. medo. Ah, o que eu postei? Não, Meu não, Deus. não é nada demais, ó. Você coloca 6 pontos especificamente aqui, vou fazer uma leitura rápida. Fiz uma faculdade de Direito sem nunca ter pisado no escritório de advocacia. Palavras dela, gente. Não podia fazer estágio porque precisava de um emprego para pagar a faculdade, aluguel e custo de vida. Peguei a OAB completamente inexperiente e jurava que os problemas profissionais da minha vida seriam resolvidos com a carteirinha. Pediram para que eu suspendesse minha OAB porque não poderiam me pagar o piso salarial de advogada. Fiquei desempregada, sem cliente, sem indicação. Era mais uma advogada no mundo. Não me formei em grandes instituições, não fiz grandes cursos e não tive um currículo atrativo para o mercado. Essa Isso aqui sou tudo... eu. Então, e aí acho que é causa e consequência do que a gente estava conversando. Que lição disso aqui tudo, assim? Na verdade, eu transformei os problemas que eu passei na minha vida, que talvez estejam sumariados aí, em estratégias de solução, em estratégias de superação. Eu acho que a gente tem que fazer isso da vida. Sim. Aquilo que é problema, a gente tem que fazer o quê com ele? Superar, enfrentar esse problema. E é isso que a vida talvez queira da gente, né? Eu, pelo menos, acho que é isso que a vida quer de mim. Quando eu pensei que a maternidade seria um problema, eu criei da maternidade a minha solução. O que eu preciso para exercer um mandato como vice-presidente da OAB, tendo uma filha que acabou de nascer? Vou exercer o mandato com ela no colo, porque talvez é isso que a sociedade precisa. Precisa ver uma mulher exercendo um cargo de poder com a sua filha no colo para perceber que ela não é imprestável, que ela não é menos por ela ser mãe. E essa é uma condição da mulher. Exatamente. É isso. E quando eu, por exemplo, passei por uma dificuldade, cursei a faculdade de Direito sem nunca ter pisado no escritório de advocacia. Eu tinha que ter um diferencial. O que eu vou ofertar para o mercado? E aí, quando eu fiquei desempregada, quando eu fiquei com umas dificuldades, eu comecei a olhar fora do problema. Vamos ter um olhar estratégico sobre como resolver esse problema. Qual que vai ser o meu diferencial? Vai ser minha dedicação a esse escritório. E eu lembro que quando eu fui para o processo seletivo, o recrutador olhou para mim e falou assim, mas você não tem experiência em nenhum escritório. Eu falei, pois é. Eu olhei bem no olho dele e falei assim, o senhor avalie a dedicação que eu vou dar a esse escritório. Nenhum outro concorrente vai dar a mesma dedicação que eu me proponho a dar a escritório. Vai ser a minha primeira oportunidade, a oportunidade que eu preciso para entregar o meu trabalho. Esse foi o meu diferencial. Fui contratada, né? Se vendeu, acho que ele pensou essa aí na tribuna. Então, eu acho que a gente tem que olhar para o nosso problema com outro olhar, com outro viés. A partir do momento que você precisa trazer diferenciais, você assume o seu problema, você traz ele, realmente, não precisa ir numa faculdade de Direito. E é precisamente por isso que eu vou me dedicar com toda a garra a essa oportunidade, que vai ser a oportunidade da minha vida. É disso que eu preciso. E aí, enquanto as pessoas vão no mercado de trabalho e falam assim, nossa,
eu não passei um processo seletivo. Aí quando você vai analisar o processo seletivo, como é que faz uma simulação? Ah, não, porque eu tô pedindo, eu digo que eu preciso aprender, né, e tal. Cara, como é que alguém acha que vai contratar o outro com alguém que quer aprender? Exato. Veja, você tá querendo contratar alguém agora. Você abre um processo seletivo, a pessoa que está diante de você, um monte de demanda aqui para você resolver, um monte de trabalho. A pessoa não quer aprender. Não, cara, você quer produtividade. Aprender você aprende na escola, instituição de ensino, na prática você aprende. Alguém tá contratando porque ele quer força de trabalho. Entregue esse trabalho e você tem a vaga garantida. Então a gente precisa dar um olhar diferente sobre determinadas coisas. E essa percepção eu tive no começo da faculdade, e acho que muito com auxílio da faculdade de comunicação social, do marketing, Sim. de estratégias, de você olhar para a necessidade daquele que está do lado de lá, e não da sua necessidade, né? Imagina se eu fosse vender uma lata de leite moça, por exemplo, pensando não no consumidor, mas pensando naquele que estivesse vendendo. Pensando quer dizer, só que no que vai entrar no caixa, né? Exatamente. Eu tenho que olhar para aquele que consome. Quer dizer, como é que eu vou vender essa lata de leite condensado? Vou tornar ela bacana, bonita, receita, vou colocar um doce, tornar ela atrativa, vou gerar o desejo para que aquele consumidor queira ter o leite condensado. Não é você falar assim, nossa, mas o meu é leite moça, o meu é o melhor leite condensado. Você não quer? Hoje a gente tá vivendo isso, sabe? As pessoas olhando assim, mas eu sou a lata de leite moça, como que você não me quer? E as redes sociais potencializaram isso de uma forma... Você escutou uma história de que tem gente, uma geração aí que eu não vou mencionar o nome, que tá indo pro processo seletivo fazer entrevistas com os pais. Você falando aí da oportunidade que você se vendeu, isso é completamente, cara, lícito e válido num processo seletivo. Você tá ali para se vender. E o entrevistador tá ali para comprar seu trabalho, a melhor proposta. E só me passava isso pela cabeça. Exatamente. Uma geração que leva os pais para entrevista de emprego. Significa o quê? Que eles ainda não perceberam que é uma relação comercial, no sentido de que há alguém que quer entregar algo e alguém que quer consumir algo. Só que do lado de cá, a gente tá com uma plateia que fala assim, nossa, mas eu fui formado na melhor faculdade de Direito. Vinde a mim, emprego. E do lado de lá, a gente tá com o mercado, assim, que às vezes a pessoa quer contratar, não tem qualificação, eu reconheço, os escritórios, as bancas, não têm qualificação para recrutar. Os escritórios não foram qualificados para recrutar. A advocacia não foi qualificada para ser empresária da sua advocacia. Porque as grandes bancas, os grandes escritórios, eles eram meio que herdados de pais para filhos, era um negócio um pouco seleto. O direito tem muito dessa cultura. O direito tem muito disso, e a gente viveu uma geração que não profissionalizou essas relações, né? Então hoje a gente chega hoje no mercado e a gente encontra escritórios, grandes bancas que não têm o menor preparo para recrutar, para selecionar, e erram e falham muito e pagam um preço alto por essa falha. Mas a gente também precisa ter consciência disso e passar a se qualificar, talvez terceirizar o recrutamento e seleção, até porque você está lidando com a vida dos outros, né? Eu já quantidade de jovens, eu falo isso porque acaba que eu tenho muita relação. Uma oportunidade que às vezes é a da vida da pessoa, como foi para você no seu primeiro emprego. Exatamente. Eu lidei, por exemplo, semana passada com uma pessoa que passou por um processo seletivo que voltou de lá completamente abalada, magoada, porque não houve o mínimo de tato, realmente, aquele escritório praticamente ofendeu a pessoa, assim, com a maneira de fazer entrevista, então, de conduzir o processo todo, né? Um despreparo total. Então, assim, tem falha dos dois lados. Mas o que eu posso dizer para você é que todos esses percalços da minha vida me ensinaram a olhar com estratégia, pensando na solução, entende? Sim, e não chorar em cima. Se eu ficasse ali, meu Deus, eu me formei em Anápolis, na faculdade, cheguei aqui em Brasília, ninguém quer, o mercado está saturado, quantos mil advogados, mais de 1.300.000, ninguém quer. Todo mundo tem que suplementar aqui, né? Exatamente. Então, a gente passa por essas lamúrias que são verdade, né? E eu vou te falar, eu passei por uma dificuldade, porque eu tive muita dificuldade para pagar a minha faculdade de Direito. E esse foi meu objetivo na vida, foi conseguir concluir a faculdade de Direito, que para mim já seria um dos maiores orgulhos da minha vida. Então, ter a OAB, para mim, já era como se fosse o ponto de chegada. Vitória, sim. Uma grande vitória da minha vida. Cara,
Assim, eu vendi mexerica para pagar minha faculdade de Direito. E assim, vender mexerica só foi uma das coisas que eu fiz para pagar. Eu era balconista, garçonete, vendedora de calçado em loja. Eu trabalhava de segunda a sábado, das 7 às 5 da tarde, porque eu tinha que pegar um ônibus para andar 100 quilômetros para a faculdade de Direito e 100 quilômetros para vir. Não tinha condições de fazer um estágio, precisamente porque eu precisava trabalhar para pagar a faculdade de Direito, para pagar aluguel, enfim, precisava complementar, fazia esses bicos. Lembro de colher quiabo, cara, para vender na feira. E essa semana eu até lembrava, cara, que eu catava latinha para vender alumínio. Isso antes da faculdade de Direito ainda. Ou seja, pra mim, ter a minha OAB na mão, cara, era pra mim a maior vitória da vida. Eu achei que eu ia transformar a minha vida com a OAB na mão. E de repente, com a OAB na mão, eu vi o quê? Era, na verdade, um ponto de partida. Um ponto de partida. Então, o que eu fiz? Eu tentei usar todas as ferramentas e todos os mecanismos que eu tinha ao meu alcance para trazer um diferencial para o mercado, para ver se eu conseguia conquistar aquilo que os outros não viam. E essa talvez é a chave de impulsionamento da carreira de muita gente. Você trazer diferenciais que aparentemente ninguém está percebendo. Todo mundo sabe de direito. O advogado que vai para o mercado de trabalho, e o mercado de trabalho que eu falo não é para trabalhar só necessariamente para o escritório, é para você ter o seu cliente, é para você, enfim, deslanchar na carreira ali. Aquele advogado que vai para o mercado de trabalho achando que com o direito ele vai conseguir algum plus, cara, o direito é o básico, o direito você tem que saber de relações entre as pessoas, você tem que saber atender o cliente, você tem que saber passar a confiança para o cliente. Eu estudei muito isso e desenvolvi técnicas relacionadas a isso, porque eu consegui sobreviver. Né? Hoje, toda a minha família vive da advocacia, hoje eu consigo, inclusive, levantar outras bandeiras, né? Como eu disse aqui, com muito orgulho, relacionadas a melhorias de condição da advocacia para mulheres. Por exemplo, hoje a gente, por mais que a gente tenha avançado muito, a gente ainda tem muito a avançar no que diz respeito à mulher advogada, seja espaços para que essas mulheres estejam com seus filhos, espaços de acolhimento, ampliação de creches. A gente sabe que a lei, tem que ter creche, mas a gente sabe que isso tá longe muito da vida prática. Onde é que fica a creche perto da sua casa? Enfim, a gente sabe que a gente ainda tem muito que caminhar. Mas eu acredito que a gente tem avançado bastante, sempre com esse olhar de entender o problema, mas identificar a solução. Sim. Não se apaixonar pelo problema e não se jogar para trás, como a Maia faz agora no Terrible 2 dela, dando birra. Então, a gente tem que realmente pensar estrategicamente na solução. Perfeito. E aí, é impossível, né? É inevitável que diante... O café tava frio? Não, tá não. Tá maravilhoso. Aqui. Tá, porque a gente vai falando... Não, tá maravilhoso. Só se ela quiser. Não. Aqui é assim, tá bom. Gente. E a coisa vai assim. Tá maravilhoso. É impossível, é inevitável, assim, é dissociável a gente falar disso e não falar de uma outra grande bandeira sua, muito você já falou aí, mas que é a da jovem advocacia, né? A gente fala jovem advocacia, mas a gente até já é um outro termo, que é a advocacia em início de carreira. Uhum. Não jovem de idade, obviamente. Exatamente. Mas jovem de tempo de... E aí você falou muito das agruras, e eu queria saber como que é, apesar de você já ter falado muito, como é ser, então, uma jovem advogada mulher. Porque aí junta-se, né, dois fatores onde falta lugar de fala. Saber que só pelo fato de você ser mulher, você vai ganhar menos. Que só pelo fato de você ser mulher, você vai encontrar menos oportunidades. Que só pelo fato de você ser mulher, você tem que ter cuidado redobrado, seja para você se reunir com um homem. Vou te falar, para eu vir para cá, hoje eu vim sozinha, estou preocupada na hora de sair, como é que a gente vai sair. Para não estar à noite. Para não estar à noite, etc. Quer dizer, para não estar à noite, não, à noite vai estar, que a gente não tem o condão de, né? Mas assim, eu entendo. E para mulher sair à noite, exatamente. Então, a gente vive com dificuldades que são muito maiores que as dificuldades dos homens. A gente tem que ter consciência disso, mas a gente tem que ter um caminho contra isso.
A gente tem que lutar pela equiparação salarial, a gente tem que aprender a brigar por isso. Tem estudos que comprovam que, por exemplo, que quando uma vaga é disponibilizada, se o homem preencher 30% das vagas, Ele ou já é dos favorito. requisitos, não, ele já se candidata, opa, eu vou mandar meu currículo para aquela vaga ali, eu preencho 30%. Ele nem olha o resto. Ele nem olha, 30%? Pô, vou mandar, hein? A mulher, ela tem 90%, ela fala assim, mas eu não tenho 100%. 100%. Então, hoje eu acredito muito que a chave para a gente vencer isso, e aqui eu não vou ficar me debruçando falando das nossas dificuldades, porque acho que já está muito claro e todo mundo vive isso muito na pele, é a gente aprender a encontrar as soluções e os mecanismos para combater isso. Nós modificamos, em 2023, o estatuto da OAB para incluir no nosso código de ética como infração o assédio, o crime de assédio. Nós fomos a primeira instituição a fazer isso. Isso é um marco, isso sinaliza para toda a sociedade que a gente não tolera mais sofrer nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de discriminação, especialmente por sermos mulheres. Não vou nem falar sobre violência física, mas claro, a gente tem que falar também, porque mais ainda, a gente não admite advogados que sejam advogados, aqueles que cometem crimes contra a mulher. Da mesma forma que a OAB... desculpa, não, claro. Só porque é pertinente. Da mesma forma, imagino eu, que a OAB instituiu o cadastro dos violadores, né? De prerrogativas, né? Acho que é muito válido. Não. E fica aí o apelo. Não, já funciona. Hoje, se chega a conhecimento da OAB que determinado... já é uma regra. Já é uma regra. Pô, perfeito, a suspensão liminar pelo prazo de 90 dias e depois ele é apurado ali se a carteira dele pode ser suspensa justo, né, ou não. Exatamente, a gente não quer isso. E veja... Não é um favor que a OAB está fazendo, que a advocacia está fazendo, né? Nós temos um papel perante a sociedade que é muito importante. A gente... hoje a instituição de maior credibilidade da sociedade perante a sociedade. Então, quando a gente passa esses sinais, a gente fala que a gente não vai admitir mais esse tipo de crime. A gente não admite mais assédio em escritórios de advocacia, assédio contra mulheres, e a gente sabe que existe muito assédio, né? Em tribunais também, né? Em tribunais, exatamente. Então, isso ser hoje infração ética é muito importante. Vai começar a documentar, a gente vai começar a ter números. Tem um caso que foi muito chocante aqui no Distrito Federal, que para mim me toca muito, que foi de uma jovem advogada. E aí, jovem, tá? É aquele que tem até 5 anos de OAB, não sei se você sabe disso. Sim, tem então, aquele que tem até inscrição de 5 anos. Uma advogada foi convidada pelo seu superior a realizar uma audiência em Goiânia. E ela foi até Goiânia. E chegando lá, a audiência era no dia seguinte, eles foram de véspera. Chegando lá, tinha um quarto só para os dois. Então, ela ficou extremamente constrangida. Como assim um quarto para os dois? Ele, não, é tranquilo, vamos chegar lá. Ela foi se encaminhando para o quarto ali, pensando, será que seriam camas separadas? Sem saber como lidar com a situação, né? Quando chegou lá no quarto, era uma cama de casal com rosas em cima da cama. Sugestivo. Exatamente. Enfim. Essa advogada saiu de lá, assim, horrorizada. Ela procurou apoio na OAB local. Ela foi acolhida ali, enfim, prestaram todo apoio para ela. E ela registrou essa denúncia junto à OAB. Isso foi em meados de 2015. Ela registrou essa... Super recente. Exatamente. Vamos conversar, assim, e entendeu-se que não haveria nenhum tipo de violação ética porque não estava no exercício da profissão. Isso prova... Como se pudesse separar o Exatamente. Então se esperava o quê? Que esse assédio fosse então cometido na mesa da audiência, no escritório de advocacia? Dependência da ordem. Havia uma relação de trabalho nítida ali e relacionada ao exercício da advocacia. Aquela mulher estava no exercício da advocacia dela. E quantas mulheres sofreram isso caladas? Né? Quantas sofrem por conta disso. Então, a gente trazer o assédio como violação ética vai definitivamente ser um divisor de águas, porque a gente vai começar a documentar, a gente vai começar a punir, a gente vai começar a viver uma outra realidade, e aí assim a gente vai conseguir trabalhar para superar. Eu acho que hoje a solução que nós temos é a mulher realmente olhar para o problema e enfrentar esse problema. É muito difícil ter que ser forte o tempo todo, né? A gente tem que ser forte para lutar o tempo todo. E na advocacia, isso é ainda mais exigido dessa mulher advogada. É duro, mas é uma verdade. É uma verdade.
A gente ainda não tem tempo para descansar, sabe? A gente ainda não tá podendo colocar a capa ou a armadura para deitar e descansar, é tempo de luta. E eu acho que eu só posso desejar força para nós, porque a gente ainda não pode descansar. A gente ainda tem tanto que conquistar, tanto que superar, especialmente quando a gente fala sobre mulher advogada, né? Eu já fui, por exemplo, em uma audiência em que fui super bem recebida por um juiz. Na época eu estava grávida e a audiência demorava 6 horas, quer dizer, demorou mais de 6 horas. E a gente não podia, a audiência de instrução, a gente não podia sair. Então eu fiquei ali sem comer, sem ir ao banheiro. Então, grávida, em determinado momento eu já não aguentava mais e falei pro juiz. Quando ele viu que eu estava grávida, ele imediatamente mandou parar tudo. Você pode ir até o banheiro, traz aqui uma fruta para ela e tal. Foi extremamente acolhedor. Mas, por outro lado, eu pedi, com a minha filha nos braços, pedi preferência numa sustentação oral e me foi negado aqui no TJ, aqui no Distrito Federal. Então... Pois é, a gente tá falando da capital do país. O que não acontece nos interiores? E eu vou te falar, não vou negar, não. Eu sou vice-presidente da OAB. É isso. Ele negar para vice-presidente da OAB... Sim. Ele não estava ali como vice-presidente da OAB, mas veja a coragem. Sim. Isso acontece com todo mundo, então eu preciso estar na linha de frente. Em bom português, se nega para vice-presidente da OABDF... certamente, aí eu vou ser bem sincera, não sabia que eu era vice-presidente da OAB, né? Ou sabia, né, doutor? E assim, a petulância falou mais alto, a empáfia. Exatamente, mas o lado bom é que tem solução, né? Registramos, documentamos e hoje estamos tomando as devidas providências. Mas as mulheres precisam saber que a gente tem mecanismos para acionar. A voz não precisa ser sufocada. Exatamente, a gente tem que acionar prerrogativas, a gente tem que se queixar, a gente tem que reclamar. É aquilo que eu falo, a gente ainda não pode colocar a armadura para descansar. É isso. Sabe, a gente tem que pegar fôlego, ter muita força. E eu acho que esse mês da mulher serve muito pra gente olhar para outra mulher, encorajar a outra mulher, agradecer a outra mulher, parabenizar. Me disseram que, não sei se pode dar parabéns pelo Dia da Mulher. Cara, a gente luta demais, a gente tem que ganhar parabéns, a gente tem que ganhar flores, massagens, chocolates, honorários, equiparação salarial, espaços de poder, temos que ser reconhecidos como lideranças, enfim. E falando sobre liderança, é importante como a mulher é uma líder nata, e isso não é reconhecido. Porque a mulher exerce a liderança a todo momento. Acho que se tem uma coisa que a mulher aprendeu a fazer, principalmente quando se relaciona à criação dos filhos, ao cuidado do lar, a mulher, ela geriu sempre muito bem aquilo. Eu vi uma vez, eu não me lembro de quem, falando sobre liderança, que a liderança era quando você influenciava a pessoa estando perto dela, mas especialmente quando você se afastava dela e continuava exercendo. Não foi a Carmen Lúcia, não? Eu lembro de algum discurso dela muito parecido. Não era do direito. Não era do direito. Mas pode ser que Carmen Lúcia tenha dito alguma coisa assim nesse sentido. Os discursos dela são maravilhosos. Nossa, maravilhoso. Inclusive esse último que ela fala que a mulher falou o tempo todo, só não era ouvida, né? Isso. E ela trabalhou o tempo todo, né? Falando e eu me recordando de muita coisa que a ministra fala assim. A mulher sempre trabalhou muito e nunca teve seu trabalho reconhecido. Sim. Inclusive, grandes empresários sempre relatavam, hoje a gente tem depoimentos nesse sentido, que eles sempre tiveram um apoio. Inclusive, é uma máxima dessa, por trás de todo homem tem sempre uma grande mulher. Ou seja, as mulheres sempre trabalhavam, elas só não tinham... Por si só já é uma frase meio machista, né? Exatamente, assim, demais. Mas veja, o que você está falando, que o homem está ali na frente e a mulher é um apoio. É um apoio, ou seja, você está ali. Então, isso só ilustra aquilo que a gente está falando. As mulheres, elas não só falavam e não eram ouvidas, mas como elas trabalhavam e não eram reconhecidas. É isso. Hoje eu estou lá na UAB como vice-presidente e como eu me sinto com espaço de fala. A hoje ministra Daniela Teixeira, ela foi lá na nossa casa e aí eu perguntei para ela, a gente estava numa cerimônia, e aí eu perguntei para ela, tava com saudade aqui de vir na cerimônia, presidir a cerimônia. Né? Tá no STJ. E aí ela disse o seguinte, não, Lenda, na minha época, quando eu fui vice-presidente, eu nunca presidi uma cerimônia. E hoje eu vejo, olho para mim, para a gestão que eu tô lá, liderada pelo Délio, que é um querido, que abre realmente espaços. O Délio, cara, ele é um impulsionador de mulheres. Sabe aquele cara que cede aqui o pé para levantar mulheres? Esse é o Délio. E aí eu vejo que em 2024, o espaço de fala que eu tenho, o espaço que é dado, que é compartilhado, a gente chama de copresidência. Isso é um olhar completamente diferente. Sim. Não é uma mulher que está atrás de um homem.
E nem um tapa-buraco para quando ele falta. Exatamente. É uma mulher que tá ali do lado dele o tempo todo. Você pode olhar isso. que... O Délio tem esse caráter mesmo, assim. Então, eu me sinto muito feliz de, mesmo sendo vice-presidente, que, repito, a gente é julgado até por isso, né? Eu me lembro, durante a campanha, eu posso falar isso tranquilamente, porque não estamos na campanha, que eu era chamada, escolheu lá aquela mulher grávida de perfumaria. A pessoa não me conhece, não sabe de todo o trabalho que eu fiz, Mas não já te sabe do que já me rotulou. Só pelo fato de quê? De eu ser mulher, estar gestante, exatamente. Você entende isso? Então, e pior, foi vindo de uma mulher especificamente que luta pelas mulheres. E aí dói muito isso, né? Aí quebra a sororidade, né? Quebra a sororidade. Então, que a gente possa julgar menos. Eu sou muito orgulhosa do cargo que eu exerço, sou muito orgulhosa do mandato que eu exerço, sou orgulhosa de poder estar com a minha filha exercendo o meu mandato, que foi uma escolha que eu fiz. Sim. Foi uma escolha que eu fiz. Olha, se eu esperar minha filha crescer para exercer o meu mandato, já vai ter passado os 3 anos do mandato e eu não vou me sentir bem. Então, que ela vá para os meus braços junto comigo na OAB e que a OAB seja um ambiente muito mais acolhedor. Eu fiz isso por necessidade e o resultado que teve disso foi eu ver cada vez mais mulheres com os filhos no braço, levando para a OAB, se sentindo à vontade de estar lá. A gente saiu da invisibilidade. Aqui no Distrito Federal tem muito orgulho de falar que as mulheres mães saíram da invisibilidade. Porque a gente tinha filhos, só que a gente deixava eles escondidos porque isso não era profissional. Porque isso não era compatível com uma mulher, com uma boa advogada. E eu levo a Maia para audiência, já realizar audiência, com ela, sustentações orais, onde eu vou, porque eu amamento, né? Enfim, ela tá deixando de mamar agora, mas ainda tá em fase de desmame. Ela tá com que idade? Ela faz 2 anos, dia 18 de março agora. E a gente tá em processo de desmame e tal, mas ela ainda é muito apegada. Então, ter a empatia das pessoas, ter esse acolhimento, teve como efeito rebote uma naturalização da maternidade que já deveria existir há muito tempo. Sim. E é tudo tão transitório. Passou, gente. Daqui a Maia já fica em casa, a Maia já nem me acompanha. Já fica lá o dia inteiro com terceiras pessoas, com rede de apoio. Porque quando é pequenininho, é muito dependente da mãe ainda. Tem que acompanhar com a mãe. Cara, passou esse tempo, ninguém perdeu com isso, por um chorinho de bebê, por estender uma cadeira, por fazer qualquer gesto acolhedor para essa mãe. Por dar uma pausa numa audiência de 6 horas, exatamente. Belo exemplo desse juiz, que deveria ser o normal, né, na magistratura. Exatamente. No conselho, por exemplo, lá na nossa seccional, durante muito tempo eu fui com a Maia, né, e não há problema nenhum nisso. Não diminui em nada. E aí a gente ainda ouve, né, os homens falando, mas os homens, imagina só se os homens trouxessem seus filhos para cá. Os homens não precisam levar os filhos para lá porque as mães estão em casa com seus filhos. E já as mães que estão exercendo os seus cargos, elas andam com seus filhos. Porque elas amamentam. Porque elas amamentam. E se ela quiser andar com o filho, entende? Aí que tá a questão da escolha. Eu lembro que tem uma conselheira lá, Fabi, querida, que ela falava assim, Lenda, eu acho que hoje eu vou ficar em casa amamentando. Cara, Fabi, se você quiser vir para a OAB, saiba que você vai ser bem acolhida. Mas se você quiser amamentar em casa, amamente em casa. Aí em determinado momento ela, Lenda, eu tô doida para ir para a OAB, para ver gente, para você. Cara, que ela tem essa liberdade. Isso. Ela também já tá saindo da fase de amamentação agora. Cara, e tá tudo bem. Pronto. Tá tudo bem, é isso. E a OAB continua a mesma. Continua a mesma. Pelo seguindo. contrário, a gente traz muito mais humanidade. Sim. Quando a gente traz a sociedade como ela é, né? A sociedade como ela é no sentido de... Sem maquiagem. Sem maquiagem. Vida real. A pessoa estar bem dentro daquilo, das escolhas que ela fez, né? Então, por exemplo, se eu escolhi ser mãe, poxa, não é um ato, não precisa necessariamente obstar o fato de você desenvolver uma carreira profissional. Sim. Porque é uma fase transitória. Não é uma escolha que definiu você ou te limitou para o resto da vida. Ser mãe não é uma decisão ceifadora na seara profissional. Definitivamente não é. Não é excludente. Não é excludente. É isso. Eu ficaria por horas aqui conversando. Por Também. horas mesmo, ouvindo. Prosa boa.
prosa boa. É aquilo que eu falei no começo. Uma prosa boa. Eu queria uma hora era te entrevistar, sabe? O que você ouviu aí? Já pensou, Daniel? Olha, seria maravilhoso. Isso, é Daniel. formado em comunicação. Vamos marcar então? Vamos marcar. O feedback. Pronto, combinado. Eu queria que a gente fechasse, doutora Lenda, assim, eu acho que não vai ser nada diferente do que você falou que ao longo desse papo de 50 minutos, mais ou menos, eu queria que você desse um recado bem sincero, assim, para advogada ou melhor, vamos melhorar, para estudante de direito que quer seguir como advogada e que tá cheia de dúvidas, tá cheia de medo, que acha que tem que abrir mão, por exemplo, da maternidade, que é um sonho de vida para seguir carreira. Ninguém com mais lugar de fala do que você para isso. Obrigada, Daniel. Talvez o que eu pudesse dizer para essa estudante de direito, talvez já mãe, ou aquela que deseja ser mãe, ou para aquela que ainda não quer ser mãe, enfim, você está entrando numa profissão que vai exigir muito da gente, força e coragem. Então, seja forte e corajosa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que a gente construa a carreira. Eu nunca recebi nada de bandeja. Olha, toma aqui, é seu. A gente conquista. E quanto mais a gente sofre para conquistar, mais bonita é a vitória, né? Então, eu hoje me orgulho tanto da OAB, talvez da carteira da OAB que eu tenho, talvez por ter sido difícil demais essa conquista. Isso tem sua beleza, né? Então, se você não tem origem da advocacia, ou às vezes até tem, isso também não é interferência nenhuma, mas pense em construir a sua carreira estrategicamente, profissionalmente, pense em construir autoridade, pense em ter qualificação profissional, estabeleça quais são as suas balizas éticas, pense estrategicamente sobre marketing jurídico, sobre visibilidade, sobre qual que é a sua área de atuação, qual que é o seu mercado, planeje bonito a sua carreira, sabe? A OAB na sua mão não significa carreira garantida de sucesso na advocacia. Na verdade, carreira de sucesso garantida acho que não tem para ninguém. Mas é porque a gente luta tanto para ter OAB, né? Porque acaba que é um concurso para ter OAB e a gente se esquece um pouco de que a OAB não é a carreira da advocacia. É a porta. É só o início de uma nova jornada e não um fim. E durante a minha faculdade de Direito, durante muito tempo eu pensei isso, que a OAB seria um objetivo final. Na verdade, era só um ponto de partida. A partir do momento que você tem consciência de que a OAB vai ser um ponto de partida para o seu crescimento profissional, você começa a trabalhar muito. E as mulheres, infelizmente, hoje, precisam ter mais força e mais coragem ainda. Mas pelo menos do lado de cá, eu estou trabalhando para que a gente tenha menos balizas, menos escadas para vocês subirem, que vocês possam alcançar o sucesso, talvez com uma leveza um pouquinho maior. Muito, muito, muito obrigado. Só tenho a agradecer pela verdadeira aula aqui de direito, de humanidade também, né? A gente precisa de compreender, acho que os homens principalmente, tem que se desconstruir, tem que pensar também com uma mente feminina, né? Se colocar no lugar daquele que é o sexo frágil em teoria, porque aguenta muito mais do que o que a gente aguenta e passa por muito mais provações. Então, muito obrigado por isso. Estamos sempre à disposição para quando quiser vir bater um papo. Obrigada, Daniel. Eu queria muito agradecer esse espaço de fala para as mulheres hoje é muito importante. Só o fato de você se disponibilizar a me receber, a fazer esse convite, a estar sensibilizado com a pauta, a se preocupar com a mulher advogada, com a mulher. Isso é tão, tão, tão importante. Então, eu, como mulher, te agradeço por você abrir esse espaço, que venham inúmeras outras mulheres, que a gente possa ouvir mulheres. Nós não somos perfeitas assim como ninguém é. E eu acho que a gente só precisa ter tratamento em pé de igualdade com os homens dentro da nossa diferença, né? É isso. A gente não tem padrões de beleza, a gente não tem perfis exatos. A nossa beleza talvez seja maior todas as nossas diferenças, então que a gente possa caminhar junto, e repito, sempre quando uma mulher avança, nenhum homem dá nenhum passo para trás. Muito obrigada. Exatamente. Bom, fechamos por aqui, agradeço a você que assistiu até o final, a gente está no YouTube, tá também no Spotify e no Instagram, em todas essas plataformas procure por Projeto Ampla Defesa, tem também o nosso site, é um portal muito bacana,
de conversas jurídicas, portalampladefesa.com.br. Até mais.